Ou não é assim que a gente faz quando vai comprar as coisas? Quando a gente faz o papel do cliente, como é que a gente compra as coisas? Não é assim também? Quem é que chega para comprar alguma coisa e fala assim, me veja mais caro? Não, mas eu tenho outro aqui que faz a mesma coisa. Não, mas eu quero mais caro. Tem alguém aqui? Se a gente às vezes pode até comprar um mais caro, mas desde que esse mais caro venha também de custo-benefício, né? Desde que esse mais caro também seja melhor, me dê um melhor desempenho para aquilo que eu estou querendo, tá certo? Se for igual, ninguém vai pensar em comprar mais caro. Então é isso que a gente precisa fazer, atender a expectativa do cliente. Vamos fazer rapidinho aqui uma pesquisazinha. Quem é que já está trabalhando com provedor há 10 anos? Tem alguém aqui? 2, 3, 4, 5 anos. Quase todo mundo. 2, todo mundo. Então vamos fazer esse exercício com 2 anos só para todo mundo participar. 2 anos atrás, hein? Anteontem. Qual era normalmente o plano que o cliente chegava na empresa de vocês e falava assim, quero comprar esse plano? Qual era a velocidade que vocês ofereciam? 128K. 512, o que mais? 300 aqui, 2 anos atrás. 600. Tá. Entre 200 e 600 mais ou menos. E hoje, gente, 2 anos depois, qual é o plano que o cliente quer de vocês? Em Olinda o quê? O mais baixo, tinha 10 meses. O mais baixo é 10. Aqui, 5 mega. 1,5 mega. Vocês estão percebendo que em 2 anos, no melhor dos casos, nós tivemos que triplicar a velocidade do cliente? Cada vez mais ele está querendo uma velocidade maior. Essa é a expectativa dele também no futuro, dele ter mais banda para ter novos serviços, para poder acessar novos serviços que exigem mais velocidade. A fibra ótica ela não vai acabar com o rádio, não vai acabar com as outras tecnologias, mas ela vai ter condições de atender esses clientes que querem mais velocidade, porque quando a gente começa a falar 10 mega ou mais para atender só no rádio, olha, fica complicado. Tem que ser mágico. Tem que ser mágico, né? Fica complicado. Não é só por conta do rádio, né? Porque tem interferência, né? Tá todo mundo aí disputando o mesmo espectro, né? Antena que desalinha, enfim, várias situações que vocês conhecem bem. Então, essa é a expectativa do cliente. Para a gente também ser lucrativo, a gente precisa minimizar o custo do investimento. Quanto menos a gente vai gastar para implantar a nossa rede, melhor, né? Claro, não tem dúvida nenhuma disso, né? Agora, tem um outro custo, gente, que normalmente o pessoal não presta muita atenção. O custo com investimento a gente chama CAPEX. Custo com operação, que é o tal do OPEX, às vezes passa desapercebido. Esse custo é o custo que nós temos todo mês só para fazer a empresa funcionar. Não é para trazer novos clientes, é para manter a rede funcionando. Eu digo que normalmente a gente não presta muita atenção aqui, porque
Porque como a gente trabalha com rádio, não é isso? No rádio a gente vai lá, ativa o cliente, né? A linha, o cliente bonitinho, ativa, e nunca mais precisa mexer, né? Nem em frequência, né? Nem na antena dele, né? Precisa voltar na casa do cliente? Oi? Precisa? Precisa. Às vezes sim. Sempre Óbvio que eu estou brincando, eu sei que toda hora precisa ficar, né? Ajustando. Você ajusta um canal lá da AP lá no dia, no outro dia tá interferência de novo, aí troca todos os canais de novo. Aí quando acha que funcionou, cai na chuva, e desalinhou a antena. E assim vai o nosso dia a dia, né? Vocês já perceberam quanto que custa isso? Só para manter a rede funcionando? Eu pego 2, 3, 4 técnicos só para manter a rede funcionando. Não estou colocando um cliente novo, só para manter um monte de estrutura. Isso é dinheiro que sai de empresa, todo mês. Irã. E aí, Irã? Depois que tu colocou lá para Esquece que tem. Oi? Você esquece que tem. Esquece que tem. Ninguém vai olhar. E aí pega o quê? Né? O pessoal fala, né? Às vezes os técnicos falam assim, pô, mas aí eu vou fazer, né? Vou perder o meu trabalho, né? Não, aí pega os técnicos que ficavam só antes apagando incêndio e põe para instalar cliente novo. Porque cliente novo significa aumentar o faturamento. Tá? Então, o grande motivador de se fazer uma rede com fibra ótica também é isso aqui, gente. Custo de operação. Tá? Quando a gente vai ter que decidir por uma rede de fibra ótica, que eu concordo, não é barato, tá? Não é tão caro quanto se imagina a princípio, mas também não é barato. Mas o grande motivador é isso, que quando o custo de operação cai muito, a gente deixa de ter problema, começa a dormir de novo, né? Esse é o grande ponto. Tá? Nós precisamos ser ágeis, flexíveis, né? Pronto para contingência. Uma das coisas que diferencia o trabalho de um pequeno provedor, do provedor regional, é que se o cliente te liga hoje na empresa, você quer internet para amanhã, instala para ele. Dou meus pulos, né? Se deu avisada lá, instala. Se eu for procurar isso numa grande operadora, pois não, senhor. Em 48 horas, retornamos para agendar uma visita. Isso é uma grande vantagem competitiva que os provedores têm. A gente não pode achar que porque agora nós vamos ter uma rede de cabo, uma rede de fibra ótica, que agora então podemos demorar o tempo que quiser. Não. Vamos manter essa agilidade, vamos construir e planejar a rede para que, se o cliente pedir o serviço, eu já tenha a fibra mais próximo dele. Só para puxar um dropzinho lá e atender o cara. Não tem que ficar pensando em toda a rede. Não, a rede já está pronta. Por isso que requer um planejamento. Por isso que requer um projeto mais elaborado. A rede de rádio meio que a gente vai crescendo, né? Vai aparecendo o cliente e a gente vai, né? Levando para onde precisa. Uma rede de cabo não é assim. Uma rede cabeada requer um planejamento. Requer a gente saber onde estão os clientes que a gente quer atender, nossa área de cobertura, né? Para poder atender esse pessoal. É o que está escrito aqui. Construir a rede que a gente precisa, quando a gente precisa e onde a gente precisa. Nesse quesito aqui, a rede de rádio ganha de goleada. A
rede de cabo? A rede de Wi-Fi amanhã eu instalo o cara. A rede de cabo, se aquele cliente não tiver dentro daquela área de cobertura que eu defini, não é amanhã que eu consigo fazer. E vou ter que passar cabo, vou ter que, né, colocar caixa, vou ter que... Nem se fala em projeto para concessionário, não vai ser de um dia para o outro. Por isso que a gente precisa de um projeto bem implementado. Para a gente decidir sobre implantar ou não uma rede de FTTX, a gente precisa conhecer aí os fatores que afetam essas implantações. Primeiro, ambiente regulatório. O ambiente regulatório é, eu diria, tranquilo, tá? Cumprir com isso daí. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma licença SCN, por exemplo, meu provedor tem uma licença SCN, eu posso estar perfeitamente utilizando o sistema FTTH. O que a Anatel define é quais os serviços que eu posso prestar. Ela não define qual tecnologia que eu tenho que usar. Então, quem tem uma licença SCN pode prestar o serviço tranquilamente. Quem quer também explorar serviços de TV por assinatura, aí precisa também de uma nova licença chamada SEAP. Vocês devem ter ouvido falar. Tá? Então, são essas duas licenças que, eventualmente, vocês vão precisar ter para poder fazer essa rede FTTH. No caso da faculdade, que vai estar terminando escolas, né, isso vai ser considerado uma rede privada, tá? Vai ser considerado uma grande WAN, vamos dizer assim, tá? Aí tem um outro código, se não me engano, é SLB, tá? Serviço, alguma coisa privada, né? Que vai ser necessário também para poder operar toda essa parte de infraestrutura, mas também não é um grande complicador, tá? Precisamos avaliar o que o nosso concorrente já está oferecendo na nossa área, quais os planos, com que tecnologia, e o que eu já tenho de rede na área que eu estou pretendendo colocar fibra ótica. Sempre me fazem esse questionamento. Ronaldo, devo pegar uma área da cidade onde eu não atendo para colocar fibra, ou devo pegar uma área onde eu já tenho um cliente e migrar os clientes do rádio para a fibra? O que vocês acham? Já? Eu ensinei o depende ontem, já hoje. Depende do que? Vamos lá. Se a rede estiver funcionando, a rede atual estiver funcionando. Se a rede o quê? A rede atual está atendendo bem, aí valeria a pena implementar uma nova área e, aos poucos, com o faturamento dessa nova área e ali. É uma estratégia, legal. E aí, quem acha diferente disso? Ele falou o seguinte: melhor fazendo uma área nova, desde que a área que eu já atendo esteja legal. E aí, quem acha diferente disso? Ninguém? Eu. O Júlio sabe quem deixava comigo até hoje. Agora mandando quem está comigo, para quem está comigo fazer a propaganda para ele nosso cliente. Então, vou fidelizar, Quem vou tá investir comigo? para fidelizar quem está comigo. Tá bom? Ok. Quem mais? Colocar em uma região onde o cliente possa receber o comercial da fibra para não pagar por isso, né? Segmentar, né? Achar uma área onde realmente eu possa
cobrar um pouquinho mais para um serviço melhor. Velocidade de cliente ou não. Quando a demanda de velocidade seja maior também. Muito bem. E aqui? Se a gente que está ativo estiver suprindo a necessidade do cliente, tiver todo mundo satisfeito, a área volta. Então, você bate com a ideia do nosso amigo lá. Está ativo, mas é muito a área volta. Xará. Eu não estava vendo opções aí. Oi? A minha manter meus clientes com melhor qualidade para atender outra área que ele não tem o serviço. Né? Tá. Bom, gente, não tem resposta errada para essa pergunta. Tá? Não tem nenhuma resposta errada para essa pergunta. O que vai definir a nossa resposta vai ser o quê? A estratégia que cada empresa tem dentro da área que atua e com os clientes que ela já possui. Como você fez lá, Eliane? Você atender a região que a empresa, principalmente, o foco sempre da cidade, e a área residencial, qual é específico de pagar um valor maior cada coisa. Então, expandir a partir daí. Tá? Então, uma estratégia que vocês viram que foi de bom resultado. Não tem resposta certa para isso. Desculpa, errada para isso. Por que eu digo isso? Porque vai depender do contexto de cada um. Tem gente que fala, olha, não, eu preciso, não é nem vou, eu preciso instalar aqui onde eu já tenho meus clientes, porque eu estou perdendo cliente todo dia. Minha rede não está legal, preferência, então eu estou perdendo cliente todo dia. Ou eu faço alguma coisa para reter esses clientes e eventualmente até ganhar novos, ou então eu acabo. Ok. É uma estratégia interessante. Tem um que fala, não, eu vou para uma outra determinada área onde eu não estou atendendo ainda, tá? Mas eu achei um segmento interessante, pode ser a parte de empresas, pode ser um bairro com poder aquisitivo melhor. Porque dali eu me estabeleço e a partir dali eu vou ampliando a rede. Também está certo. O que só a gente precisa ter em mente? Quando a gente vai fazer um projeto que visa mais fidelizar quem não tem, e a partir daí ampliar, eu preciso lembrar o seguinte: quando eu vou migrar o cliente para fibra, mesmo que eu consiga cobrar um pouquinho mais dele, porque agora é fibra, a banda é mais alta, etc., eu vou estar cobrando um pouquinho mais dele. Não é cliente novo no provedor. O aumento de faturamento no provedor, tá, é um aumento pequeno. O que eu quero dizer com isso? Que o retorno do meu investimento é mais a longo prazo. Tenham isso em mente. Porque enquanto a gente só está crescendo a rede, a gente está pensando, né? Não, instalei e daqui a pouco, né, o cliente já está me dando lucro. Não. Aí, naquela hora não. Você já tem cliente, você só está cobrando um diferencialzinho ali. Não vai ser de imediato, né? O retorno. Nunca vai ser. Não é tão, né, a curto prazo, né? Sem falar que tem que ver a questão se o cliente vai querer para uma nova instalação da coisa. O custo de instalação desse cliente, inclusive, é uma coisa por causa do cliente já tem, o cliente está melhorando. Eu digo o seguinte, tá? Claro que existem situações, cada lugar do Brasil que eu vou é uma realidade diferente. Recentemente eu tive dando treinamento com um rapaz do Pará, de Santarém. Não tive lá, ainda vou agora, daqui a mais ou menos um mês e meio lá, mas ele foi em São Paulo. E assim, ele estava dizendo o seguinte, que ele cobra lá, né, R$120 por mês, um plano de 300 carros. Aí o preço que
o mega de Santarém é diferente do preço mega que a gente Muito. Acessibilidade aí. Se a gente vai mais para o sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você vai por volta aí dos R$70, vai ser um plano de 1 mega, às vezes 2 mega. Então muda muito, né? O Brasil é muito grande, muda muito de região para região a oferta que cada um tem na sua cidade, né? Mas o que quero dizer é o seguinte: por favor, não queimem o serviço de fibra ótica de vocês. Se tem um plano de 2 mega via rádio ou via cabo, etc., não me oferece 2 mega na fibra. O cliente tem que perceber que a fibra vai trazer algo a mais para ele. Senão ele vai falar, não, mas 2 mega aqui, 2 mega ali, não vou pagar mais. Né? Vou trocar 2 por 2. Usem isso como marketing. Olha, o problema disso tudo é a concorrência. Né? Se eu fica na minha empresa e volta na dele, aí ele coloca 2 mega por R$50, vamos dizer, eu tenho que seguir o padrão dele, né? Aí é essa a questão, né? Se a gente não colocar no meu e coloca na outra. Porque se ele valorizasse lá, ele teria que valorizar aqui, né? E agora o mercado está decidido. então, eu sempre digo o seguinte: infelizmente, né? Infelizmente esse nosso mercado de provedor, né? Sim, mercado de prostituta não está tão ruim como o daqui. Prostituta não fica nesse negócio não, sabe? Ó, é tanto, não quer, ó, vai, tchau, que a fila anda. Mas a gente fica ali, né? Tá pior. Então eu entendo o que você está dizendo. Tá? A questão é, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala em querer entregar fibra ótica no cliente. Falando fibra, não estou falando, vou com fibra até a caixa UTP e depois o cliente chega o UTP. Aí é outra coisa. Falando fibra ótica. Querer pensar que a gente vai entregar fibra para o cliente, tá? E cobrar R$50 por mês, por causa de um plano de 2 mega, tá? Já olha, fechar essa conta é difícil demais. Fecha não. É R$200 que eu coloco para ativar o cliente de fibra. Para mensalidade, né? Você vai entregar aqui R$50, 60, 45, todo esse precinho aí, você só perder dinheiro, né? Ativar um cliente de fibra, eu estou falando o valor da ativação, o custo nosso. Eu tenho que pensar que eu tenho que botar uma UNU, que é o equipamento que vai na casa do cliente. Eu tenho que botar pelo menos uns 150 metros de droga. Tem que colocar o PTO. Comprar o LT. O LT tem que estar lá na central, né? Estou falando só ativar. Nessa brincadeira de ativação, só ativação. Já a rede está toda prontinha, só pegar, puxar o drop e ativar o cliente. Nessa brincadeira aí vai uns R$400, pelo menos. Você falou que vai cobrar 50? Não, só deu uma comparação. Não, pode cobrar. Mas ele comparou com o concorrente. Não, só comparei com o concorrente. Não é que eu estou cobrando 50. É que o plano dele é esse. Não, quando eu falo você. Mas é o que faz, né? Se o concorrente. Não estou falando que você vai fazer também, eu estou pegando o seu exemplo. Não, Tá? assim, o que eu quis explicar é que eu tenho que valorizar porque o meu é fibra. Aí o concorrente vai e não valoriza, entendeu? Aí coloca o custo baixo. Se o cara estiver fazendo fibra e entregando esse valor, tá? Fecha amanhã. Provavelmente, não sei se amanhã, mas aí você faz o seguinte, Não vai aguentar. aí você faz o seguinte, né? Baixa o preço seu, mas não entrega na fibra. Tá? Acha lá embaixo. O cara baixar lá também,
30 conto na fibra. Em 6 meses ele não atende mais ninguém. Agora, tem doido para tudo, né? Tem doido para tudo. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, eu entendo a questão da concorrência, eu entendo que a gente fica naquele negócio, né? Mas se eu não fizer também, eu não ganho cliente. Claro, a gente precisa de cliente também, mas cuidado com isso. Cuidado porque a gente pode estar dando um tiro no pé. Tá? A gente pode estar dando um tiro no pé. Para a gente conseguir atender clientes nesse valor, tá? A gente tem que estar pensando num retorno de investimento muito alto, a gente tem que ter trabalhado com financiamento, não ter tirado a gente o dinheiro da empresa, ter pego dinheiro de financiamento a custo muito baixo, tá? Ter um volume de cliente muito já alto. Eu tenho já 2.000 clientes na fibra, a 50 contas. Então eu faturo 100 mil com eles. Aí eu tiro imposto, tiro não sei o que e tal, e pago uma parcelazinha do financiamento lá. Ok. Se não for assim, se for tirar o dinheiro do bolso para poder pagar todo esse negócio, eu acho complicado. Extremamente complicado. Tá? E a gente precisa fazer essas contas. A NIT pediu para fazer uma palestra agora em setembro no evento deles. Eu vou falar justamente sobre isso. Na parte de boas práticas e na parte de A investimento. inadimplência também tem que contar aí. Oi? A inadimplência tem que contar. Falando, o Raul, não entregou todas as apostas? Foi. Exatamente. O moço do lado entregou. Você pega o tá? Mas enfim, é uma boa discussão. A gente vai seguir com ela aí ao longo do dia. Incentivo governamental, né? Melhor pular isso aqui, né? Pouquíssimos incentivos a gente tem. Pouquíssimos. Recentemente o governo anunciou que estava reduzindo PIS, COFINS e IPI para redes de fibra óptica. Só que quem está no Simples não entra nessa brincadeira. Mas quem tem a SM não tem Simples, não. Oi? Quem tem a SM não tem Simples, não. Em alguns estados tem. Hã? Em alguns estados tem. Em alguns estados tem. Na Bahia tem. Tá? Capacidade de investimento. Será que eu tenho fôlego para brincar desse negócio? Eu digo o seguinte: toda empresa sempre tem as suas diferenças. Né? A gente nunca encontra duas empresas iguais. Porque o nicho que ela tem é diferente, as pessoas que trabalham nas empresas são diferentes, a estratégia é diferente. Só tem uma coisa que não muda em toda empresa. Pelo menos até hoje eu nunca vi. Se eu ver hoje, vai ser novidade. Nunca achei nenhuma empresa, independente do tamanho dela, pode ser pequenininha, pode ser muito grande, nunca achei nenhuma que tem todo o dinheiro que gostaria para poder gastar. Nunca tem tudo que gostaria de ter. Tem lá? Não tem não. Não tem. Lá na faculdade tem? Também não tem. Vai ficar bom. Oi? Vai. Sempre está faltando. A gente tem mais projeto do que dinheiro. Se a gente tem mais projeto do que dinheiro, gente, aonde a gente vai colocar o dinheiro? Aonde o céu o retorno melhor. Tá? Então, lembre disso. E obviamente cultura gerencial. O que me coloca cultura gerencial? Porque trabalhar com a fibra, e quem está aí aqui ontem viu, a gente fez emenda, abriu cabo, etc. Manusear a fibra não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tem gente que é a primeira vez que vai ver a fibra.
medo desgraçado disso. Não precisa ter medo. De um. Tá? Um outro não. Agora, precisa de alguns cuidados. Precisa a gente qualificar os técnicos. Né? Pequenos cuidados que a gente precisa ter com a fibra, mas se não tiver esses pequenos cuidados, nós vamos ter problema na rede. Limpeza lá do conector, a curvinha na fibra que a gente viu ontem, depois eu vou mostrar para quem não estava aqui. Então, pequenos cuidados, mas que precisam ser levados em consideração. E o pessoal da gerência da empresa precisa entender isso. Não é pegar o cara que está acostumado a instalar rádio e falar, agora instala fibra. Se não treinou o primeiro cara, não vai sair dele. E detalhe, gente, ó, prestem bem atenção no que eu estou falando. Às vezes eu ouço assim, não, eu vou colocar fibra ótica na minha empresa porque eu quero profissionalizar a minha empresa. Bobagem. Fibra ótica não é sinônimo de profissionalização. Dá para fazer muita caca usando fibra ótica. Estou cansado de ver caca. O rapaz está filmando ali, por isso que eu não vou falar merda. Usando fibra ótica. Então essa história, estou lá, vou colocar fibra que eu vou profissionalizar. Não é assim. Eu tenho que realmente profissionalizar. E se eu profissionalizar, eu vou fazer boas instalações com rádio e boas instalações com fibra. Ou qualquer outra tecnologia que você venha utilizar. Então, a gerência precisa entender isso. Precisa entender que se eu quero trabalhar com fibra, então deixa eu capacitar a turma como é que se trabalha com fibra para o negócio sair direito. Porque vai dinheiro, não vamos dizer que não vai, né? Vai dinheiro. Volta, vai também. O problema é quando vai e eu faço errado, aí ele não volta. E voltar atrás, fazer errado com fibra é mais complicado que com rádio. Ah, passei no cabo aqui e me arrependi. Deixa eu tirar ele e passar. Muito bem. Seguindo então. Para a gente poder então realmente depois decidir, nós precisamos, para que esse negócio vale a pena, maximizar a oportunidade de receita. Como é que é possível cobrar um pouquinho mais do cliente? Para justificar esse investimento todo que eu vou fazer. Como que eu consigo cobrar mais do cliente? Quem? O ar aí. O Ar está dizendo, mas eu não estou conseguindo nem cobrar o que eu quero, tem que baixar o preço. Como é que eu estou falando que eu vou cobrar mais do cliente? E aí, como que a gente faz? Propondo mais serviço. Agregando serviços. Quais serviços? Afinal, tem vários meios para se trabalhar com ela. Dela implantando TV. Posso pensar em explorar serviço de TV? Posso. O que mais? Segurança. Criação de matriz fiel. Fazer aí LAN to LAN ou VPNs entre empresas. O que mais? Não, beleza. E vou perguntar se falta alguém ensinar. Faltou? O que mais, gente? Tem lá na cidade mesmo, o pessoal está querendo plantar, também de segurança também. Seria para um cliente específico, né? Seria a prefeitura, mas também sistemas de monitoramento de imagem, né? Ou não, né? Pode ser na casa das pessoas também, né? Ou em empresas também sistema de monitoramento de imagem. O que mais? Gente, nós precisamos faturar, gente. Vocês não têm ideia. Onde que eu vou trazer o dinheiro?
fibra apagada, tá bem? Perceba o seguinte, se eu só instalar a fibra e não pensar como é que eu vou faturar depois em cima dessa fibra, vai ficar complicada a minha vida. Se eu pensar que eu só vou vender acesso a vida inteira, vai ficar cada vez mais complicada a minha vida. Ou eu começo a agregar serviço em cima dessa rede, ou eu vou estar complicado. Claro que, de novo, isso depende do contexto, depende de cada cidade, depende, tem um monte de depende. Mas o pessoal sempre fala para mim, o provedor é o único setor que todo ano tem que entregar mais banda e diminuir o preço. E ainda investir na rede. Não é? Sempre me falam isso. E eu falo, vai piorar. Pô, mas você está desanimando. Não, eu estou mostrando a realidade. Não vamos ficar tampando o sol com a peneira, não. Nós precisamos colocar serviços aí na nossa vida. Quais serviços? Esses aí que vocês falaram. Tá? Comecem a prestar mais atenção no que o Irã comentou. Será que eu não tenho aí oportunidade também com clientes corporativos, com empresas? Eu preciso ficar só no residencial cobrando R$ 29,90, né? Minha casa, minha vida. Tá? Um cliente corporativo, às vezes, vale 100 residencial. E dá menos trabalho. Não dá trabalho. Não dá trabalho. Eu pago o preço de fogo, mas tem estabilidade aqui. E não fica ligando, né, para você, né? Olha, Facebook não entra. Então, não estou dizendo para vocês abandonar os clientes residenciais, mas comece a observar a oportunidade também com os clientes corporativos. Vocês vão ter rede estável, vocês vão ter uma alta capacidade de banda. Por que não chegar nesses clientes? Por que não oferecer o VPN, como foi falado ali? Quem que é próximo de Recife aqui mesmo? Aqui teve um... Oi? Ele se compara. É Olinda, né? Teve um treinamento que eu fiz em Recife uma vez. O rapaz me falou que fazia um VPN lá para Coca-Cola, ligando lá, sei lá, pela Coca-Cola. Sabe quanto que eles cobraram pela Coca-Cola por mês? E era rádio, tá? Não era fibra, não. R$20 mil por mês. Ah, mas não tem Coca-Cola na minha cidade. Tá, eu sei que não tem Coca-Cola, fábrica da Coca-Cola em todo lugar, mas... Mas tem cajuína. Oi? Tem São Geraldo. Tem cajuína, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, estejam atentos a essas oportunidades. Por isso que a Coca-Cola dessas... Quantos clientezinho de 50 conto por mês eu preciso juntar para dar com 20 mil? Lá na nossa cidade tem Tem e a Coca também. Mas esse que é Esse já é cliente, né? para vocês terem estoques, ele justamente o proprietário da skin, ele é dono de vários supermercados, de hotéis. A gente vai planejar esse FTTH para atender ele. Aí, tá? Não tem eventualmente em todo lugar isso, mas, sabe, né? Não conheço o tamanho da cidade de vocês, tem cidade realmente que é muito pequenininha, mas em cidade que já tem aí 20, 30, 40 mil habitantes, você vai ter lá um supermercado que vai ter 3, 4 lojas na cidade, uma redezinha de drogaria, de posto de gasolina, que de repente você pode estar
interligando esse povo aí e fazendo um pouquinho mais de receita com tudo isso. Só uma observação. O fato de eles terem implantado, a gente já sentiu uma diferença fazendo ponto a ponto com a fibra e continuando com o cabo do TP, a gente já sentiu uma diferença assim, bastante já, sabe? Então, talvez uma cidade pequena o pessoal consiga agregar valor em cima disso aí. Essa questão de estabilidade, fazendo ponto a ponto, talvez. E cidades pequenas se não tem tanta oportunidade, né? Porque o provedor está em todo canto hoje, né? Todas as cidades têm um provedor. O que a gente percebe é o seguinte: só da gente conseguir construir um backbone em fibra, interligando os nossos POPs de rádio, só de fazer isso, o atendimento ao cliente final já melhora. Porque eu começo a não ter mais problemas de interferência para chegar no meu POP. Eu só preciso, né, ali eu chego até com fibra e depois eu distribuo o Wi-Fi. De fazer isso, a gente já vê um ganho da rede. Tá? Imagina se chegar com fibra, né, até a casa do cliente. Alinhar receita com custo. Claro, a gente já falou, né? Queremos receita, mas não pode ser a qualquer custo. Tá? Isso tem que estar alinhado. Perguntou qual é o custo de. Quanto que eu cobro do cliente de ativação? Isso varia muito de lugar para lugar. Tá? O que eu tenho visto, assim, em média, mais ou menos, em torno de 200, 250 reais, assim, uma ativação. Se for residencial, porque se for comercial. Pagar 1.500 lá. As empresas pagavam 1.500 para poder ter a ficha. E paga feliz. Pagava 1.500 a ficha. Paga feliz. O cliente comercial.